O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, amados no Senhor Jesus, a todos um bom dia. A você que reza comigo neste domingo, dia do Senhor, graça e paz. Celebramos na Igreja do Brasil São Pedro e São Paulo, dois grandes santos importantes para a nossa vida de fé, para a nossa vivência no seguimento de Jesus, nosso Senhor. Pedro, aquele sobre o qual foi edificada a Igreja do Senhor, escolhido por Cristo, é Ele que vai adiante, confirmando os irmãos na fé. Paulo, o apóstolo das gentes, o apóstolo dos pagãos, que percorrendo tantos lugares, fundou comunidades, anunciando o nome de Jesus. Ambos dão a vida por Jesus Cristo, são mártires da Igreja. O que aprendemos nesta celebração, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo? Eu acredito, meus amados, que o Evangelho nos ajuda. O Evangelho que ouvíamos há pouco. Pedro, em nome dos discípulos, professa a fé. Tu és o Messias. Revela assim a dignidade, revela assim a identidade de Jesus. E sobre esta fé, proclamada por Pedro, proclamada pelos apóstolos, Jesus constrói a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la.
Meus amados, é bonito a gente perceber que ainda hoje, no meio de tantas opiniões, nós somos chamados a saber quem é Jesus, a descobrir quem é Jesus e aprofundar neste conhecimento cada dia da nossa vida. Não é um gesto, ou melhor, não é uma profissão que nasce da nossa força própria. É inspiração de Deus. És feliz, Simão, porque foi o céu que te revelou isso, diz Jesus a Pedro. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. É o Espírito Santo que nos dá a graça de uma fé viva. Daí a necessidade de sermos Igreja do Espírito Santo, comunidades abertas à sua ação, fiéis comprometidos com o seu ensinamento, assim como viveu São Paulo. Tendo descoberto o Senhor, tendo encontrado-se com o Senhor, experimentado a sua graça, se torna fiel discípulo. Anuncia Jesus Cristo. Esta é a nossa missão. Não vamos sozinhos. O Senhor que nos chama, nos fortalece com a força do seu Espírito. Aprendamos com Pedro e com Paulo a decisão, o pronto seguimento do Senhor. E sejamos no mundo igreja viva a anunciar o reino de Deus pela força e inspiração do Espírito Santo. O Senhor que nos chama, caminha conosco. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que a sua bênção de Pai, Filho e Espírito Santo os guarde no dom da paz, abençoando e fecundando vossas vidas e vossas famílias. Um bom e abençoado dia. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.